Olá, eu sou João Vitor Wrobleski, estudante de psicologia. Sejam todas e todos bem-vindos ao canal Filosofia da Psique. Olá pessoal, hoje vamos falar um pouquinho sobre um tema que está um pouco em déficit aí no canal, faz algum tempinho que eu não gravo a respeito de filosofia, e hoje vamos falar sobre uma célebre afirmação de Sócrates. Então Sócrates, um grande filósofo, aí, divisor de águas da filosofia grega, ele afirmou em determinado período, e aí a tradução fica um pouco sugestiva, porque é o que Platão escreveu a respeito do que Sócrates falou. Platão do grego foi traduzido para outras línguas, enfim, mas em suma vamos nos preocupar mais com a afirmação e o reconhecimento que Sócrates fez do que qual frase ele utilizou para isso. Essa frase comumente é traduzida como só sei que nada sei, mas existem algumas traduções que contrariam um pouco isso. Mas enfim, a grande questão para nós e o que nos é de valor é entender que Sócrates, seja qual for a frase que ele se utilizou, ele assumiu sua ignorância. Então ele afirmou, se eu tenho algum conhecimento, é o conhecimento a respeito da minha própria ignorância. Então só sei que nada sei. E por que isso é emblemático? Muitas pessoas hoje ouvem essa frase e parece tão sem sentido, porque estamos em um período completamente diferente, estamos em uma cultura que, por mais que tenha vindo com suas influências da cultura grega, é uma cultura completamente diferente, é um tempo diferenciado. Estamos falando de mais de 2000 anos de distanciamento, então são coisas que muitas vezes é quase inimaginável para nós entendermos como o povo grego vivia naquele período, no período socrático. Mas é importante nós começarmos entendendo que nesse período que Sócrates viveu, existiam dois grandes objetos fálicos evidentes na Grécia. Existiam outros, claro, mas dois que são muito evidentes desse período. Um deles, o corpo masculino, e aí quando eu me refiro ao corpo não é órgão genital, mas o corpo masculino como um todo. Esse objeto fálico, quem não entende o que é objeto fálico, nós temos um vídeo no canal explicando. Esse objeto fálico desse período é bem evidente para nós a partir das estátuas, a partir dos templos, a forma como eles desenham seus deuses. Então, seus deuses sempre extremamente musculosos, com o corpo bem definido, com uma estética muito valorativa do corpo masculino. Então, nesse período, um dos grandes objetos fálicos da Grécia era o corpo masculino. Tanto é que as cidades se orgulhavam de ter seus soldados com seus corpos bem esculpidos, bem definidos, como é o caso de Esparta e como é o caso das outras cidades também, que mesmo não sendo tão emblemáticas na guerra contra Esparta, tinham sim essa valorização muito grande do corpo masculino, que era algo que era utilizado para essas cidades se reafirmarem como poderosas, como dominantes. Então, esse era um dos grandes objetos fálicos desse período. O segundo grande objeto fálico do período socrático anterior e um pouco posterior foi a sabedoria, o conhecimento. E isso é evidente para nós através dos sofistas, da própria criação da filosofia, a partir da própria certa, entre aspas, fama e destaque que Platão, Aristóteles ganharam, posteriores a Sócrates, porque realmente nesse período era um dos grandes objetos fálicos da Grécia. Um deles, o corpo masculino, o outro, o conhecimento, a sabedoria. E aí nós começamos a entender um pouco mais, e principalmente para quem já assistiu ou tem conhecimento do que é o objeto fálico, ou assistiu o nosso vídeo a respeito, entendendo o que é o objeto fálico, nós entendemos o quanto é significativo você renunciar a esse objeto fálico, que é um objeto que é utilizado como para te reafirmar em uma posição e para te dar destaque e, de certo modo, para que você conquiste um respeito. Então, no período socrático, Sócrates ter afirmado que não sabia de nada ou que o único conhecimento que ele tinha era a respeito da sua ignorância, isso é um ato de castração muito grande, porque ele está renunciando a um grande objeto fálico desse período. Ele está renunciando a um objeto que é o conhecimento, a sabedoria que os sofistas afirmavam ter e que posteriormente outros filósofos também
se não afirmavam ter, minimamente buscavam com grande ênfase, porque é um objeto fálico que era utilizado como uma forma de conquistar respeito, era utilizado para se reafirmar na posição de cidadão grego, era utilizado para se reafirmar na posição de ser humano, de diferente do resto do universo. Então, o conhecimento nesse período era algo muito significativo e muito emblemático, muito diferente do que é hoje. Nós temos evidentes constatações disso a partir de uma simples análise do que está em destaque hoje na mídia, nas redes sociais. Hoje, nas redes sociais e na mídia, faz muita fama e ganha muito destaque pessoas que demonstram claramente que não têm conhecimento nenhum e que muitas vezes, inclusive, afirmam. Então, hoje, a ignorância, que no período socrático era uma castração, era algo terrível você dizer que você era ignorante, hoje é utilizado ela por si como um objeto fálico. Então é muito diferente para nós hoje lançarmos um olhar para essa frase, só sei que nada sei, ou meu único conhecimento é acerca dos limites, dos meus próprios limites, ou dos limites da minha ignorância. Olhar para essa frase hoje, com a cultura que nós temos estabelecida no contemporâneo, é muito diferente. É muito pouco significativo para nós essa frase se nós não retornarmos ao entendimento que se tinha de sabedoria e conhecimento naquele período socrático. Então, naquele período, quando Sócrates afirma só sei que nada sei, ou só conheço os limites da minha ignorância, ele está renunciando a talvez o único objeto fálico que ele poderia ter, porque a aparência, segundo o que consta e segundo os relatos que é feito acerca de Sócrates, a sua aparência já não era das mais destacáveis e das mais, eu diria, atrativas. Segundo o que consta, ele já era de uma estatura baixa, relativamente obeso, talvez não obeso, mas com uma barriga saliente. Então ele já tinha uma aparência que naquele período não poderia ser considerado como um objeto fálico, não era uma aparência dentro dos moldes que eram esculpidos dos deuses gregos. E, para além disso, a frase também que eu acabei de utilizar, agora que eu me dei conta, que até hoje nós utilizamos a frase, né, como um deus grego, parece um deus grego, justamente também uma referência a essa idolatria pelo corpo masculino que se tinha na Grécia, o corpo masculino como um objeto fálico. Então, se Sócrates já não possuía o objeto fálico do corpo masculino, renunciar ao único objeto fálico que talvez fosse possível para ele, que é o conhecimento, a sabedoria, foi um ato de muita coragem. E aí por isso que o Sócrates ele ganha tanta fama e tanto destaque e é tão aclamado até os dias atuais por ter proferido essa frase, ou seja qual for a frase que ele utilizou, mas por ter admitido a sua ignorância, admitido que ele não sabia de muita coisa. Não que ele não soubesse de nada, e aí também fica um pouco essa confusão da frase, porque ela acaba sendo um pouco contraditória, porque quando se diz só sei que nada sei, então você não está admitindo uma completa ignorância, porque existe pelo menos uma coisa que você sabe, que é acerca da tua ignorância, acerca do limite do teu conhecimento. Mas, enfim, admitir a ignorância, renunciar a esse objeto fálico da sabedoria, do conhecimento no período socrático era algo muito emblemático. Era algo muito significativo, muito diferente do que é hoje, que a ignorância é inclusive utilizada para se promover. Então hoje o sujeito dizer que é ignorante, querer repetir esse ato socrático, no mínimo vai ser uma constatação do óbvio. No máximo vai ser um ato de extrema imbecilidade, considerando que a pessoa vai estar muitas vezes utilizando disso para se promover, muito diferente do que foi no período. Tem uma coisa que eu costumo utilizar para comparar, que o que Sócrates fez nesse período ao admitir a ignorância seria algo semelhante a hoje um sujeito que se preocupa com a sua virilidade a falar a verdade sobre o tamanho do seu pênis ou admitir impotência sexual. Então hoje, em um período onde a sexualidade está muito em voga, muito discutida, é utilizada muito também como um objeto fálico, sempre foi, mas hoje está com destaque razoável, seria o equivalente a hoje um homem chegar e admitir que é impotente sexual. Você
afirmar uma frase como a que Sócrates afirmou, ou por uma pessoa que valoriza extremamente a sua aparência e a sua magreza, entre aspas, falar a verdade sobre o seu peso. Então é muito significativo naquele período. Para nós hoje em dia pode não ter tanto sentido, considerando que hoje é comum as pessoas admitirem a ignorância. Até mesmo porque para mim parece absurdo você não admitir a ignorância. Basta que qualquer um entre em uma pequena biblioteca de universidade, não precisa ser nem uma grande biblioteca de uma federal, uma pequena biblioteca de universidade, se você entrar e dar uma corrida nos títulos disponíveis e contrapor o tanto de títulos que tem ali que você já leu e o tanto de títulos que você nem mesmo ouviu falar, você admitir a tua ignorância é uma mera constatação do óbvio. Não tem como não admitir a ignorância diante dela ali presente e evidente na tua frente. Mas no período socrático, lembremos, as informações não eram tão amplas assim, não se tinha tanta informação a respeito das coisas, as informações eram bastante limitadas e a grande maioria, o que a maior parte dos cidadãos gregos faziam era afirmar o seu conhecimento e não constatar a ignorância. Então, a partir do momento que Sócrates constata a ignorância, ele vai em uma direção contrária ao que até então era feito, em um período onde você ter sabedoria era um grande artifício para se conquistar respeito, para se ter vários outros benefícios. Por isso que é tão emblemática e é tão significativa essa frase ou essa afirmação de Sócrates a respeito da sua própria ignorância, muito diferente do que é nós utilizarmos isso hoje. Espero que quem assistiu tenha gostado. Clica em gostei para nos ajudar a destacar, se inscreve no canal, lembrando que o nosso canal esse mês está comemorando 3 anos de existência, não só o canal como o projeto Filosofia da Psique como um todo. Tem vídeos comemorativos a respeito dos 3 anos, um dos principais que eu fiz foi a respeito da psicanálise, então um resumo bastante simplificado e bastante acessível para a maioria das pessoas a respeito do que é a psicanálise, de como ela se constituiu. Então acessa o canal e assiste também a esse vídeo, assiste aos outros materiais disponíveis, estamos com mais de 550 vídeos aí disponíveis no canal e até um próximo.